Graça e paz, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, que estejam gozando de paz, de saúde, de alegria e que a prosperidade do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Puxa vida, que alegria, que satisfação, né? Poder estar juntos mais uma vez para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse Tadel, nessa quarta-feira, nesse tempo de ensino, de estudo da palavra do Senhor. Eu adoro a Deus pela sua vida, você que separou um tempo aí na sua casa, dos seus afazeres, do seu descanso, para poder estar junto conosco e ouvir a palavra do Senhor e participar, ler e aprender dessa palavra gloriosa e poderosa. Eu quero convidar você para juntos a gente fazer um mergulho nessa palavra hoje. Vem comigo, estamos juntos e vai ser bênção em nome de Jesus. Eu quero, para dar o start do nosso estudo hoje, eu quero ler com você o livro de Daniel. Nós vamos ler o capítulo de número 2. E eu quero ver o versículo 24, mas também o 25. Vamos ler juntos? Diz assim: Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe: Não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Vamos orar? Papai, nós exaltamos o nome da tua glória, nós te bendizemos, porque o Senhor é muito bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te adorar, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade, te adorar pela vida que o Senhor nos dá, te adorar pelo teu amor provado em Cristo Jesus, te adorar pela palavra viva e poderosa que transforma o nosso coração, que muda a nossa história, que faz-nos novas pessoas. Te adorar porque a tua palavra é aquela que nos instrui o caminho pelo qual devemos seguir e nos leva, Senhor, cada dia mais perto do Senhor, daquilo que o Senhor tem projetado para a nossa vida. Eu quero clamar a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos revele a Tua palavra hoje. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, tira as vendas dos nossos olhos para que possamos entender a Tua palavra e refletir, Senhor, sobre ela e aprender e apreender essa palavra em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus, já agradecidos, para a glória de Deus. Amém. Meus queridos, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre liderança na perspectiva de Daniel. Nós não vamos discorrer sobre o livro inteiro, né? Mas eu selecionei o capítulo 2 e nós vamos fazer alguns apontamentos com relação a esse capítulo e que são de suma importância, na minha opinião, em relação à liderança. Porque você pode perguntar: puxa, pastor Carlos, mas liderança, eu não sou líder. Será? Olha, veja bem, talvez você não é um líder de uma grande empresa, você não é líder de uma sala de aula, mas você é líder talvez na sua casa, com os seus filhos, né? Com a sua esposa. Você de alguma maneira você exerce liderança. Na verdade, queridos, todos nós de alguma maneira, em alguma oportunidade, nós exercemos liderança. Então, eu creio que essa palavra é de suma importância para nós, porque ela vai nos direcionar para exercermos a nossa liderança de maneira eficaz, como um dia fez
Daniel. Então, eu quero, para gente começar essa história, quero só lembrar você do contexto. Daniel, ele é um cativo, ele é um exilado, ele é um desterrado, né? Ele veio da terra de Israel, da tribo do sul de Judá, e ele foi levado como cativo para a Babilônia, né? E agora ele está na Babilônia. Muito provavelmente o Daniel era uma pessoa ainda muito jovem quando tudo isso aconteceu. Alguns historiadores acreditam que ele era apenas um adolescente quando foi levado ao exílio. E o rei da Babilônia, ele então convoca os seus grandes, e ele chama alguns jovens que tinham sangue real, que eram oriundos lá de Judá, para que lhes fosse ensinada a língua dos caldeus, os costumes, a cultura dos caldeus, né? E então Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são escolhidos dentre muitos outros para fazer parte desse seleto grupo de jovens que iriam aprender a língua, os costumes e a cultura dos caldeus. Pois bem, quando nós lemos o capítulo 2, nós percebemos que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e é um sonho muito complexo, e na verdade o rei não conseguia se lembrar do sonho que ele tinha. Ele sabia que ele tinha tido um sonho, mas não sabia o que ele havia sonhado, né? Situação difícil. O que acontece? Ele manda chamar todos os magos, os astrólogos, os sábios de toda a Babilônia, para que pudessem revelar qual era o sonho e dar a interpretação. Os sábios da Babilônia disseram assim: olha, rei, conta o sonho e a gente vai dar a interpretação. Mas o rei não se lembrava. Ele diz assim: o que eu sonhei me escapou, eu não consigo me lembrar, né? E ninguém conseguia. E os caras chegaram e falaram assim: olha, mas o que o rei pede, nenhum mortal na terra consegue fazer, porque como é que nós vamos falar o que o rei sonhou, né? Loucura. E o Nabucodonosor, com toda a empáfia dele, né? Ele diz assim: bom, então se vocês não conseguem, eu vou mandar matar todo mundo. E de fato saiu o decreto do rei: nós vamos matar todo mundo. Todos os sábios da Babilônia vão morrer porque estão cheios de enganação, né? Porque não sabe me revelar o sonho e nem o significado do sonho. Então vai todo mundo morrer por causa disso. Daniel, Ananias, Misael e Azarias já haviam sido selecionados, né, por essa época. E de repente Arioque, né, que era o chefe da guarda que o rei tinha determinado aí para recolher os sábios e matá-los, eles entram na casa de Daniel e Ananias, Misael e Azarias e diz assim: bom, chegou a ordem do rei e vocês vão ter que morrer. E Daniel, por aquela hora, não sabia ainda o que estava significando tudo aquilo. Ele disse: mas morrer por quê, né? Nem sei por que eu vou morrer. Fala aí o que está acontecendo. E então o Arioque explicou, né, o desejo do rei. E Daniel então pediu um tempo para o rei. E ele disse assim: dá um tempo para mim, rei. E aí eu quero já começar a entender algumas coisas com vocês. Primeiro, me chama a atenção o versículo de número 14 do capítulo 2 de Daniel, que diz assim: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Eu quero entender com você que um líder, uma pessoa que exerce liderança de maneira eficaz, ele tem um estilo de falar. E evidentemente, gente, esse estilo não é um estilo agressivo, não é estilo
bronco, né? Não é um estilo violento, mas ele demonstra através das suas palavras sabedoria, graça. E eu não sei você, mas eu tenho um pensamento comigo que é assim: eu posso falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Tudo isso vai depender de como eu vou falar, como eu posso abordar aquele assunto, em que horas eu vou abordar aquele assunto, né? Porque de repente aquilo que você vai falar é certo, mas não é a hora certa de você falar. E talvez você vai falar na hora certa e você vai falar o que é certo, mas de maneira errada, né? De maneira agressiva, um tom agressivo. E isso não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Eu acho interessante que Daniel, ele tem um jeito todo interessante de falar. A Bíblia diz que ele falou de maneira avisada, de maneira prudente. Ele não enfiou os pés pelas mãos. Ele não saiu gritando, ele não saiu amaldiçoando. Ele falou com muita categoria e com muita sabedoria, como alguém que estava rogando pela sua vida, não com orgulho, não com arrogância. Quantas pessoas, queridos, perderam a oportunidade da sua vida porque não souberam como se expressar, né? Talvez os argumentos eram bons, talvez o tempo era oportuno, mas a maneira como essas pessoas falaram foi um desastre, né? Eu gosto muito de lembrar aquele episódio de quando Pedro e João, né, eles curam o coxo e depois tem toda uma reunião e tal, com os líderes religiosos. E eu acho muito interessante que as pessoas olham e falam assim: olha, esses caras, eles são indoutos, eles não têm uma formação assim fina, mas a Bíblia diz, eles perceberam pelas suas palavras que eles haviam estado com Jesus. O modo de falar denunciava essas pessoas. O modo de nós falarmos denuncia quem nós somos. Se nós somos cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado com como nós vamos falar, como nós temos falado, como nós temos nos portado. Será que nós temos, brigado com todo mundo, caçado confusão com todos e com tudo? Por quê, queridos? Porque isso não vai resolver nada, né? Então nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter direção, nós precisamos saber abordar os assuntos de maneira eficaz. E Daniel nos ensina isso. Por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque ele obteve o favor do camarada, do Arioque. Se ele tivesse chegado já gritando e blasfemando e amaldiçoando, você acha que o Arioque tinha dado oportunidade para ele? Tinha nada, né? Tinha degolado o camarada lá naquela mesma hora, mas ele não fez isso. A palavra de Deus diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda acalma a situação. Então nós precisamos ter sabedoria de como nós vamos falar. Tem um texto em Provérbios que diz que o tolo, o insensato, o cara louco, ele espraia toda a sua estultícia, toda a sua loucura. Quer dizer, as pessoas sabem de uma pessoa louca, de uma pessoa desvairada, de uma pessoa insensata, principalmente pelo modo dela falar, né? Pelo palavreado que ela usa. Ela vai falando e vai gritando, amaldiçoando, xingando, né? Nós não fomos chamados para isso. O apóstolo Paulo, pelo contrário, ele diz assim: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação daqueles que a ouvem.
Então, nós precisamos ter sabedoria no nosso jeito de falar. Precisamos abordar todas as questões com sabedoria, com entendimento, não de maneira a contender e a gritar. Não, nós não podemos ser assim. Se nós queremos exercer uma liderança eficaz, a começar em nossa casa, né? O que adianta eu sair gritando com minha esposa, xingando, amaldiçoando os meus filhos, né? Não vai surtir efeito nenhum, pelo contrário, é como se colocasse combustível numa fogueira. Não. Então eu e você, nós precisamos entender e nós precisamos ter o discernimento de como nós vamos agir em situações de conflito através das nossas palavras, tá? Então tenha palavras equilibradas. A pessoa que tem esse estilo de liderança de Daniel, ele vai saber falar de maneira prudente, de maneira regrada, equilibrada, e ele vai conseguir apagar, vamos dizer assim, né, toda uma situação que está inflamada pelo fogo do inferno, tá bom? A segunda coisa que eu quero notar com você a respeito de Daniel é que Daniel, ele não era um cara sozinho. Ele tinha amigos, né? Ananias, Misael e Azarias eram amigos de Daniel. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 18, versículo 1, que aquele que se isola, ele se levanta, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Quem é que se isola? Quem se isola é o cara que não está bem, né? Olha que coisa interessante. A gente trabalha no sítio com animais. Se você olhar e você for conferir o gado e você perceber que tem um animal sozinho, pode saber que tem alguma coisa errada. Algo está errado com aquele animal. Ele está doente, ele não está bem, ele está fora do seu, vamos, entre aspas, entenda, fora do seu juízo normal. Não está legal, tem alguma coisa errada com ele. Ele está sentindo dor, ele está quebrado, ele está machucado, ele está doente. Alguma coisa aconteceu com aquele animal. Quando a palavra de Deus diz, aquele que se isola, ele se insurge, ele se ensoberbece, ele vai contra a verdadeira sabedoria, tá? Então, nós precisamos ter isso em mente. Precisamos ter amigos, pessoas queridas, pessoas amadas, com as quais nós possamos compartilhar situações, alegrias, às vezes tristezas, frustrações. É interessante, nós temos amigos. Daniel tinha amigos. E é muito legal, porque quando o Arioque vem e vai buscá-los, a Bíblia diz no versículo de número 17, fala assim, olha: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, seus amigos. Ele fez saber um caso que era difícil, um caso de vida e morte, gente, porque Daniel ia morrer, né? Então ele fez saber aos seus amigos. E o que ele conta para os amigos? Ele conta a sua dificuldade. Ele estava com um baita problema para ser resolvido. Ele precisava descobrir o que o rei tinha sonhado, para então contar ao rei o sonho e depois ainda interpretar o sonho que o rei tinha tido. Olha só que coisa maluca, gente, tá? E aí vem a parte interessante, porque é muito legal a gente falar de amigos, né? Jesus, o Filho de Deus, ele tinha amigos. Quais eram os amigos que Jesus tinha? Os seus discípulos, né? Eu não vos tenho chamado servos, mas eu vos chamei de amigos, disse Jesus aos seus discípulos, né? Então, Jesus tinha os seus discípulos como verdadeiros amigos, né? E na hora da maior dificuldade de Jesus, quando Jesus foi passar o último teste, vamos dizer assim, né? Naquela noite, Jesus levou os discípulos consigo, e Jesus tinha um círculo mais estreito de amizade, que eram Pedro, Tiago e João, e Jesus os chama e os leva além dos demais apóstolos, né? E ele
compartilha aquele momento, ele diz assim: fica comigo, a minha alma está angustiada até a morte, vigia comigo, né? Olha, gente, se Jesus precisava de amigo, quanto mais eu e você, né? Nós precisamos de pessoas com as quais nós possamos compartilhar. E Daniel então compartilha com os amigos, e ele diz aos seus amigos que orassem juntos, né? Versículo 18: para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, esse sonho que ninguém sabia nada, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então eles vão orar, eles estão em concordância, eles estão todos juntos buscando a presença de Deus, conclamando Deus, clamando ao Senhor. Deus, mostra isso, nós não queremos morrer, mostra que Deus quer o Senhor, revela-te como Deus, faz algo extraordinário, faz algo que foge ao padrão, porque ninguém soube resolver, mas que essas pessoas saibam que há Deus em Israel, que nós servimos um Deus diferente. Ou eu quero desafiar você, meu amado, eu quero desafiar você. Talvez você esteja passando por um tempo de uma dificuldade muito grande, uma situação muito complexa, muito difícil, e talvez muitas pessoas já deram o seu parecer e tentaram resolver, mas não deu certo. Mas hoje é dia de você pegar homens e mulheres de Deus, seus companheiros, seus amigos de fé, né? E unir, compartilhar com eles do problema talvez que você esteja passando, uma situação muito complexa, muito difícil. Compartilha com eles, assim, cara, vamos orar juntos sobre isso aí. A palavra de Deus diz que quando nós orarmos, dois na terra concordando a respeito de qualquer coisa, é feita no céu. Então nós precisamos entender que a oração em concordância, ela é poderosíssima, e nós precisamos orar juntos, precisamos concordar. E a palavra do Senhor diz então que Daniel orou com seus amigos, clamou a misericórdia de Deus. Agora, veja que interessante o versículo de número 19 e 20. Então foi revelado o segredo a Daniel, o segredo, o sonho que ninguém sabia, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Perceba uma coisa, outra coisa que é interessante você notar: a oração em concordância, a resposta vem e Daniel adora a Deus, né? Então, um chamado à adoração, o chamado é para a oração. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, disse a palavra. Pede e eu vou te dar, bate, eu vou abrir para você a porta, né? É o que a palavra de Deus diz: busca e você vai achar. Nós precisamos orar mais, nós precisamos clamar a Deus. O apóstolo Paulo diz: não esteja ansioso por coisa alguma, antes apresentai diante de Deus as vossas petições com oração, súplica e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Daniel fez isso. Daniel orou com seus amigos em concordância, e o segredo foi revelado a Daniel. Agora, uma coisa interessante, gente, por que foi revelado a Daniel o sonho? Por que não foi revelado aos amigos de Daniel? Porque Deus já tinha capacitado Daniel com esse dom de interpretar sonhos. Era algo que Deus já havia dado para Daniel. Deus podia ter feito qualquer um dos meninos interpretar o sonho, ou podia. Mas naquela situação, Daniel já tinha esse dom da parte de Deus, entende? Então isso é muito importante nós entendemos também. Vamos continuar? Olha o que diz o versículo de número 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. É interessante que depois que Daniel ele tem a resposta da oração,
ele não é egoísta, e ele não diz assim: eu tive a visão, o negócio é comigo, aqui eu sou o cara, eu sou o chefão, né? Deus mandou para mim, olha, tá vendo como o negócio é importante? Não, gente. Ele diz no finalzinho do versículo, ele diz assim: porque nos fizeste saber esse segredo, esse negócio do rei, tá? Então eu aprendo com Daniel que eu preciso compartilhar a vitória, a alegria da vitória. Agora eu queria chamar a sua atenção para os versículos 24 e 25 que nós lemos, né? Porque o Daniel, ele vai até o Arioque e ele fala assim: Arioque, não mate os servos do rei. Não mates os servos do rei. Havia um decreto de morte que estava pesando sobre todos os magos, todos os astrólogos, todos os encantadores lá da Babilônia. Tinha um decreto de morte, gente. Agora, toda a vida desses caras todos estava nas mãos de Daniel e dos seus amigos, porque eles eram a única pessoa, as únicas pessoas que poderiam resolver esse negócio. Por quê? Porque eles serviam um Deus vivo. Aleluia! Né? Eu não sei se você pode dar um glória a Deus aí na sua casa agora, mas olha, nós servimos um Deus vivo, um Deus que ouve a nossa oração, Deus que atende o nosso clamor, Deus que faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. O nosso Deus não está morto, Deus está vivo, Deus é poderoso, aleluia, né? Tem uma música que diz: ele está rugindo como leão, ele está sentado no trono, ele reina, todo o poder está nas suas mãos. Glória a Deus por isso. E aí o Daniel, ele vai encontrar o Arioque, ele fala assim: não precisa matar os sábios da Babilônia. Meu Deus, talvez hoje nós estamos vivendo em dias em que nós precisamos de Daniéis, né? Nós precisamos de Misaéis, de Ananias, de Ananias, sabe, Azarias, esses camaradas loucos que se põem na brecha e que dizem: Deus, faz algo extraordinário, né? Que o decreto de morte será revertido. Talvez há um decreto de morte na sua família, talvez há um decreto de morte na sua casa, talvez há um decreto de morte na sua empresa, talvez há um decreto de morte aí rondando o seu círculo, sabe, de amizade, o seu amigo, a sua amiga. Ei, se levante no nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse decreto de morte será cancelado para a glória de Deus. Todo decreto de falência, eu quero me levantar aqui na autoridade do nome de Jesus, e eu quero já unir a minha fé com você, com a sua. Eu quero declarar que esse decreto maldito de morte e de falência, de destruição e de roubo está cancelado pelo poder que é no nome de Jesus. No nome de Jesus. Olha só que loucura. O Daniel chega e fala isso para ele, fala assim: não precisa matar mais. O decreto de morte foi revertido naquela circunstância. Maravilha, que coisa poderosa, que coisa gloriosa. Deus é um Deus de vida, irmãos. Deus é um Deus de vida. Seja adorado o nome do Senhor. Amém? Agora, veja o versículo de número 25. O versículo de número 25, o Arioque chega na presença do rei e ele diz assim, ele fala assim: ô rei, eu achei um. Meu Deus, tem uma revelação aqui, irmãos. Eu achei um. Ele diz: eu achei um dentre os cativos de Judá. Eu achei um. Eu não sei se você se lembra, mas Ezequiel 22:30, a palavra do Senhor, ela diz que Deus buscou um homem que estivesse na brecha pelo seu povo, pela sua terra, pela sua herança, e não achou nenhum só. Ele buscou um, ele estava buscando um homem, mas não achou. Ele buscou entre príncipes, ele buscou entre sacerdotes, entre profetas, não achou ninguém. Nesse caso, aleluia, Deus achou uma pessoa. Sabe quem é? Daniel.
Daniel foi achado. Daniel foi achado. Eu achei um, diz Arioque. Será que hoje, tendo em vista tudo que nós estamos passando, essa pandemia, esse clima de medo, de insegurança, né, de receio, de insuficiência, sei lá, é um misto de sentimento, na verdade. Será que quando Deus olha do céu para a terra, Ele acha um? Será que Ele me acha? Será que Ele acha você? Será que Ele acha alguém para fazer a diferença? Será que Ele acha alguém para se interpor como um intercessor e dizer assim: não vai morrer ninguém aqui? Será? Um dia Deus achou Daniel, um dia Deus achou Paulo naquele navio, né? E poupou 275 vidas. Será que Deus nos acha hoje, gente? Meu Deus, essa palavra é muito forte. Eu temo e tremo diante dessa palavra, irmão, porque a Bíblia diz: eu achei um. E se Deus estivesse procurando hoje a um homem, alguém, né? Será que se Deus estivesse procurando dentro das igrejas, dentro de um grupo que disse cristão, será que Deus ia achar a gente? Será que Deus ia achar você? Será que Deus ia me achar? Alguém para reverter o decreto de morte, alguém para trazer vida, para trazer esperança, para trazer uma palavra de restauração, uma palavra de gerar vida, será, irmão? Meu Deus, eu sei, eu tenho certeza de que Deus vai achar você, Deus vai me achar, e o nome de Jesus vai ser glorificado, amém? Nas nossas vidas. Como é linda essa palavra, né? O versículo de número 28, a palavra de Deus diz assim, porque o Daniel, ele chega diante do rei e ele fala assim, né? O rei chega falando: olha, puxa vida, né? Você pode, ele fala assim: o que você pede, rei? Nenhum homem na terra, nenhum ser mortal poderia fazer. Mas ele diz: há um Deus no céu que revela segredos. Há um Deus nos céus que revela segredos. Deus é o Deus que conhece segredo. Para Ele não tem segredo, né? Nada, porque a Bíblia diz que nem a palavra que ainda nem saiu da nossa boca, Deus já sabe tudo. Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece tudo, gente. Então não tem segredo diante de Deus. Agora, Deus precisa de homens e mulheres para que esse segredo seja revelado, para que não haja mortandade, né? Qual é o segredo que já foi revelado? O segredo que já foi revelado é Jesus Cristo. Ele já revelou, Ele já mostrou, né? Mas Deus precisa se mostrar e se revelar a cada um particularmente. Um dia Ele se mostrou a mim, graças a Deus. E olha, Ele diz assim: não é porque eu fosse bom, não é porque eu sou bom, não é porque eu mereça, não é porque eu seja maior, não, a glória é dele, porque é ele que revelou o segredo, é ele que é o Senhor. Há um Deus no céu, toda a glória é o nome dele, toda a honra pertence ao nome dele, sabe? Nós precisamos entender, meus queridos, porque quando a gente recebe uma dádiva, uma bênção, um presente muito grande de Deus, há uma tendência natural, muitas vezes, da gente se sentir como que merecedor daquela graça, merecedor daquele presente, né? E aí a gente acaba não agradecendo a Deus, porque lá dentro de nós, não, Deus deu porque eu mereço. E olha, eu quero discordar de você, porque eu entendo que nós não merecemos absolutamente nada. Porque se fosse por merecimento, gente, nós estaríamos todos no inferno, sem perspectiva nenhuma de sair de lá eternamente. Mas é pela graça, favor imerecido, dom imerecido, sabe, presente que nós não merecíamos nunca, mas Deus nos deu conforme a sua graça. Então, eu e você, nós precisamos aprender a adorar a Deus, a celebrar a Deus, a dar glória a Deus,
porque a Bíblia diz que a minha glória eu não vou dar a ninguém. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Se Deus me deu, se Deus mostrou algo a mim, se Deus revelou um mistério, se Deus revelou um segredo, se Deus me deu uma bênção muito grande, a glória e a honra e o louvor têm que ser dados a Ele para sempre. E Deus é o Deus que faz, né? Ele é o único digno de toda a glória e de toda a honra e de todo o louvor. Olha o que diz o versículo 30. E a mim foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Olha só que coisa interessante. Não sou melhor que ninguém, né? O que Deus está fazendo, Deus não está fazendo por causa de mim, mas apesar de mim. Eu simplesmente sou um vaso nas mãos dele. É o que Daniel está dizendo. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor que você, rei, eu não sou melhor do que as pessoas que estão aqui. Eu simplesmente me coloquei nas mãos do Senhor e Deus me usou. Então eu e você, nós precisamos aprender a descansar no Senhor e precisamos entender que quem faz é Deus e por isso a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. É ele que é digno, não mais ninguém. A glória pertence única e exclusivamente ao nosso Deus. Não é por causa de mim, não é por causa da minha sabedoria. O apóstolo Paulo diz: a nossa capacidade vem de Deus. Deus é aquele que nos capacita. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 5. Então, Deus é o Deus que nos capacita. Ora, se Deus nos capacita, nós não merecemos nada. Porque se não fosse a capacitação do Senhor, nós não faríamos nada. Então, em última análise, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Por quê? Porque ele que nos capacita. Não somos melhores que ninguém. Outra coisa que é interessante, o poder vem de Deus. O poder vem de Deus. O poder da interpretação, o poder de solver problemas graves, dificuldades, vem de Deus. Eis aí vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. A palavra do Senhor diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz: e recebereis o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o poder do Espírito é do Espírito, vem de Deus, ele vem de Deus para nos capacitar. E para finalizar, uma liderança segundo a perspectiva de Daniel, gente, ela, além de não agarrar os méritos para si, além de distribuir aquilo que Deus fez, olha só que coisa interessante, versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel, deu muitos grandes presentes a ele e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Daniel, subiu, que legal. Agora, veja o 49. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Ele se lembrou dos seus amigos. Quantas vezes eu já vi muito isso acontecer, Uma pessoa é promovida e a partir do momento que ela é promovida, que ela começa a viver num patamar diferente, com pessoas diferentes, vamos dizer assim, entre aspas, num nível maior, então ela se esquece das pessoas com as quais ela tinha convivido até aquele momento e que talvez foram as grandes responsáveis pela ascendência dela, sabe? Pelo fato dela crescer, pelo fato dela galgar os mais altos degraus. Gente do céu, isso é horrível, isso é nojento, isso é vil. Nós precisamos procurar o bem de todos. Tinha um homem muito interessante, o nome dele era Mardoqueu. Mardoqueu era contemporâneo
quase, se não foi lá, quase, de Daniel. Mardoqueu é o camarada que a Bíblia diz, ele procurava o bem dos seus irmãos, sabe? Ele foi elevado, ele foi, sabe, meu Deus, exaltado, mas ele não se esqueceu de abençoar os seus irmãos, ele não esqueceu da sua origem, ele não esqueceu de onde ele veio. Deus tem feito grandes coisas por você, não é verdade? Agora, o que você está fazendo com as grandes coisas que Deus fez por você, meu querido? Será que você está se deixando influenciar por essas coisas? Será que o orgulho tem entrado no seu coração? Manda essas coisas embora. A gente tem visto isso na igreja, a gente tem visto isso, né? O camarada não era ninguém, começou lá servindo na célula, de repente ele fez o curso de liderança, ele se tornou um líder, ele começou a crescer e ele nunca mais se ligou para o lugar onde ele nasceu. Eu tenho visto isso na política, eu tenho visto isso em todos os âmbitos. Que isso é nojento, gente. Não pode acontecer conosco. Daniel, ele foi exaltado, sim, mas ele olhou para os irmãos dele, para os amigos dele, e falou: se eu vou ser, todos eles vão. E foi todo mundo exaltado junto para a glória do Senhor. Que você possa procurar como Mardoqueu o bem dos seus irmãos, o bem da sua família. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e ele estava dizendo de um homem que uma pessoa já de idade, sabe, ele foi muito bem sucedido na vida, né? Construiu uma família muito linda, muito preciosa, e ele já estava com os filhos grandes, a vida financeira estabilizada, e a mulher, então ele diz assim: puxa, eu queria tanto fazer uma faculdade e tal, e ele acabou fazendo para fazer a faculdade. Ele foi, e a mulher dando todo o incentivo. Só que no decorrer da caminhada na faculdade, aquele homem começou a se envolver com algumas pessoas, más companhias, né? E ele se deixou corromper, e aquele homem se esqueceu daquela mulher que estava com ele em todos os momentos, que tinha crescido com ele, que tinha formado todo o seu patrimônio. E o que aconteceu? Ele conheceu uma moça e se envolveu com essa moça, largou a família, largou a esposa, largou tudo, e teve uma situação muito complicada, porque para resolver tudo isso, né? Tem um monte de gente assim, um monte de gente. Tem uma história que se repete todo dia. A pessoa esqueceu da mulher da sua mocidade. Há mulheres que se esqueceram dos maridos da mocidade. A recíproca é verdadeira, acontece também com a mulher. Quantas mulheres se perderam. Gente, puxa vida, foi lá, começou de baixo, e o cônjuge dando ajuda, né? Vai, e de repente larga tudo, abandona tudo. É o líder que começa a incentivar o co-líder, e de repente o co-líder ele cresce, e aí depois ele não olha mais para o líder dele, porque ele está grande já. Que essa coisa não bata no nosso coração jamais, em nome de Jesus. Uma liderança na perspectiva de Daniel, ele quer ver todo mundo crescer junto consigo. Esse é um líder de excelência, né? E você, esse líder de excelência, nós vamos crescer juntos, nós vamos ganhar juntos, nós vamos progredir juntos, nós vamos romper juntos, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então eu quero que você pense nisso. Se você olhar para você hoje, para o estilo de liderança que você exerce, o que você tem feito que está em concordância com essa palavra, e o que você tem feito que talvez esteja em dissonância ou em não concordância com essa palavra. Então é tempo de a gente se alinhar, né? É preciso que nós nos alinhemos a essa palavra, porque, gente, se teve uma pessoa bem sucedida na sua liderança, se teve uma pessoa bem sucedida na vida, esse homem foi Daniel. Daniel é uma figura de Cristo, um cara precioso, poderoso, maravilhoso.
e assim, que nunca trocou o seu Deus por nada, por nada. Então, ele é um modelo a ser seguido. E eu queria convidar você para hoje a gente olhar para a liderança nessa perspectiva de Daniel e ver naquilo que a gente se adequa ou não nessa liderança, e a gente então se alinhar ao modelo de liderança que Daniel viveu. Amém? Vamos orar juntos? Pai, eu quero te adorar e eu quero te engrandecer nessa noite. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe toda a nossa vida, nós não podemos esconder nada de ti, Deus. E hoje nós olhamos para Daniel, como Daniel é impressionante, como ele é maravilhoso, Pai. É um líder de excelência, é um líder, Deus, que nos ensina lições até o dia de hoje. E hoje nós aprendemos algumas lições, Deus, com esse líder maduro, com esse líder, Senhor, sábio, com esse líder, Senhor, resolvido. Eu quero te adorar pela vida dele, Senhor, pelo exemplo que ele nos mostrou, Senhor, no decorrer da sua existência aqui na terra. E nós queremos clamar que, Senhor, nós estejamos alinhados, Senhor, como Daniel, nós estejamos alinhados com aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra, que possamos ser sábios em nossas palavras, que tenhamos amigos e amigas cheios do Espírito Santo, que possamos fazer a diferença. Meu Deus, vem com tua provisão, vem com tua glória sobre a nossa vida. Nós queremos viver o sobrenatural do Senhor, queremos ser cheios da tua companhia e da tua glória. Queremos, Senhor, te dar toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Meu Deus, nos momentos, Senhor, de grande alegria, possamos compartilhar com todos, Deus, o sucesso, Senhor, da oração respondida. Meu Deus, testemunhando daquilo que o Senhor fez. Pai, eu quero clamar, Senhor, a Ti em nome de Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: eu achei uma que me ajudou, que reverteu o decreto de morte que pesava sobre a minha vida, o decreto de falência que pesava sobre o meu casamento, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu negócio. Meu Deus, em nome de Jesus, Deus, nós queremos nos colocar à Tua disposição nessa noite. Deus, usa-nos nesse tempo, muda-nos, molda-nos, Pai, transforma-nos, leva-nos para o centro da Tua perfeita vontade. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo, e nós já te damos a glória, nós te damos a honra, nós te damos o louvor. Sabe, papaizinho, nós queremos clamar a Ti, Senhor, que quando nós fomos promovidos, quando o Senhor nos levantar, quando o Senhor levantar a luz do nosso rosto, que possamos nos lembrar, Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, Pai, e que possamos, Deus, elevá-los, Deus, junto conosco, à posição que o Senhor tem estabelecido para nós, de honra, de alegria, de vitória. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o Teu povo, nesse período, Senhor, de quarentena, de confinamento, que o Senhor possa pôr a Tua mão de poder sobre a vida de cada um, guarda, livra, protege do mal, frustra as expectativas do inferno. Eu declaro, Senhor, a manifestação da Tua graça e da Tua paz sobre a vida de cada um. Deus, nós oramos em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém, meu querido. Meu Deus, foi um prazer muito grande falar com você hoje, compartilhar esse tempo da palavra. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Um beijo no seu coração, e se essa palavra edificou você, compartilhe, Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Grande abraço, fica com Deus. Olha, um beijo no seu coração. Até mais.